Vamos aqui agora falar da classificação dos programas, classificação dos softwares de acordo com a licença de uso. Bota aí na tela, vamos lá. Agora nós vamos falar da licença de uso. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: quando a gente fala licença de uso, nós estamos falando sobre assunto relacionado à distribuição do programa. Então, todo programa, naturalmente, ele é feito para ser distribuído para os usuários, né? Então, nós estamos falando da classificação do software de acordo com a licença de uso, de acordo com a distribuição dele no mercado. Tudo bem? E aí, essa licença de uso, ela é exatamente voltada à ideia de que todo programa tem um dono, né? Um dono. Tudo bem? E se ele não tiver dono, é porque esse programa, ele caiu, né? Ele caiu na mão de alguma pessoa, porque ele não tem dono, e aí a gente chama esse programa de quê? De programa em domínio público. Veja, olha para cá. Presta atenção, olha para cá. O programa é o quê? O programa é um software que foi desenvolvido por um programador. Presta atenção para você entender a lógica. É muito importante que você entenda a lógica. O programa ele foi desenvolvido por um programador. Então alguém desenvolveu. O programa não nasce. Ele é desenvolvido por alguém. Esse alguém pode ser alguém de uma empresa ou alguém mesmo, um autor individual. Pode ser uma empresa ou pode ser um autor, uma pessoa que desenvolveu aquele programa simplesmente para ela mesma ou com outros objetivos sem ser comerciais. Então o programa foi desenvolvido. Então, ali existe o quê? Existe um direito autoral. O direito autoral, por quê? Porque o cara é o dono do programa. Tudo bem? Então existe um direito autoral. Quando o programa não tem dono, não quer dizer que ele não foi desenvolvido. Ele foi desenvolvido, só que não existe o direito autoral. Ou seja, o cara desenvolveu o programa, mas não registrou o programa. Se ele não registrou, não fez nada, o programa cai em domínio público. Domínio público é o programa que não tem direito autoral, não tem dono porque o dono não se preocupou em registrar o programa. Entenderam essa lógica? Existe uma lei dos direitos autorais. Claro, isso não vem ao caso aqui a gente estudar a lei dos direitos autorais, mas é só para a gente entender a lógica. Existe um cara que desenvolveu o software, ele tem o direito autoral, só que ele tem que registrar, criar uma marca, criar uma patente daquele programa para ter o direito autoral. É a mesma coisa, você constrói uma casa. Se você não tem o registro da casa, entendeu? Essa casa pode ser ocupada por alguém e assim por diante. Então é a mesma coisa, a mesma ideia, a mesma coisa de livro então, também. Tá bom? Então bota aí na tela, vamos começar. Então quando a gente fala da distribuição do programa, nós estamos falando da licença de uso do programa. Vamos lá. Quando a gente fala programa proprietário, quando o software é considerado proprietário, é porque existe um dono, esse dono pode ser uma pessoa ou pode ser uma empresa, e essa empresa registrou o programa, criou uma patente, por exemplo. E aí, a partir do momento que ela registra, ela tem o que a gente chama de direitos autorais. Por esse motivo, por ela ter direitos autorais, ela impõe o que pode ser feito com o programa, porque o direito autoral é dela. E no caso do software proprietário, o dono impõe uma série de regras para o uso desse programa. Então, muito importante que você entenda nesse momento que o software proprietário, ele tem uma característica que diferencia ele de outros tipos de softwares, como um software de muitas regras. Lembre disso, muitas regras. Essas regras vão de não pode copiar, tudo bem? Não pode copiar, não pode alterar o programa, não pode instalar o programa em mais de uma máquina. São algumas regras. Não estou dizendo que todo programa tem essas regras. Tem regras. E essas regras estão explícitas no que a gente chama de contrato de licença, que é um contrato que vai dizer o que você pode fazer com o programa ou não. É como se fosse uma tela como essa aqui, ó, contrato de licença. Ó. O contrato de licença você vai ler antes de instalar o programa. Quando você começa a instalação, aparece o contrato de licença, aí você tem que ler o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Tá aí o que você pode fazer e o que você não pode fazer.
Tudo bem? São regras. Tudo bem? É um contrato. Todo contrato tem direitos e deveres, né? A mesma coisa no contrato de um programa. Você tem que ler. Só que você não costuma ler, né? Você só marca lá, li, aceita e concorda. Você marca aqui, né? E vai para frente, né? Avança, avança, avança. Mas estava escrito lá o que você pode ou não pode fazer com o programa. O dono fala isso no contrato de licença. Tudo bem? É no contrato de licença que você vai ver isso aí. Então o software proprietário é esse. É aquele baseado em muitas regras. Aí você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com o quê? Vamos lá. Um software proprietário conhecido, o Windows, é software proprietário. Porque tem o dono, Microsoft, tem os direitos autorais e ela impõe uma série de regras. Você não pode fazer cópia do Windows. No contrato de licença diz que é proibido copiar. Então o software proprietário é isso, é aquele que tem mais regras. O Word é um software proprietário, né, da Microsoft também. Photoshop, programa de tratamento de imagem da Adobe, empresa Adobe. Photoshop é o programa aplicativo da Adobe e é um software proprietário. Então software proprietário é isso. Agora o que você não pode errar na prova? Nem todo software proprietário é pago. Nem todo software proprietário é pago. Existem softwares que são proprietários e são gratuitos. Beleza? Por exemplo, o Skype da Microsoft. Para que serve o Skype? O Skype é um programa para você trocar mensagens ou mensagens de texto ou mensagens de voz pela internet. Ele substitui o antigo MSN da Microsoft. Eu acho que você nem lembra do MSN da Microsoft. Messenger. Né, que hoje você conhece Messenger como do Facebook, mas antigamente tinha um Messenger da Microsoft, o MSN. O Skype substitui o Messenger, a Microsoft comprou o Skype. E o Skype é mensagem de voz, VoIP, ou mensagem de texto. E o Skype é gratuito, você não paga para usar o Skype, não paga, é gratuito. Mas é um software proprietário da Microsoft. Então nem todo software proprietário é pago. Existem os pagos, existem os gratuitos, que é o que a gente vai falar agora. Bota aí na tela. Nós temos as modalidades de softwares proprietários. Por exemplo, Payware. Quando a gente fala de um software proprietário do tipo Payware, é aquele que exige pagamento. Exige pagamento de licença. Quando eu falo pagamento de licença, é a licença de uso. Você paga para usar e tem que cumprir os termos do contrato de licença. Você está pagando para usar. Porque tem gente que fala, comprei o Windows. Não, você não compra o Windows. Se você comprasse o Windows da Microsoft, pelo amor de Deus, você seria o novo bilionário do mundo, né? Você não compra o Windows, você adquire a licença para usar. E para usar você tem que cumprir os termos do contrato de licença, aqueles termos que eu falei. Tudo bem? Então exige pagamento de licença. Você não compra o software, você adquire a licença para usar. Tudo bem? O software continua sendo da empresa que tem os direitos autorais. O Windows tem que pagar para usar, né? O Office da Microsoft, o Microsoft Office, que tem Word, Excel, PowerPoint, tem que pagar para usar. Tudo bem? E quando a gente fala freeware, vou botar o Photoshop aqui também, ó, Photoshop, programa de tratamento de imagem. E o freeware não exige pagamento de licença. Free, é gratuito. Não exige pagamento de licença. Agora, gente, não quer dizer que não exige pagamento de licença que é bagunçado. Né? Não exige pagamento de licença. Você não paga para obter a licença, mas você tem que cumprir o que está no contrato de licença. Porque o pessoal vai falar, é gratuito, posso fazer o que eu quiser. Não. Você pode fazer o que está dentro do contrato. Ele é gratuito, mas pode estar dentro do contrato lá que ele é gratuito só para uma pessoa, que você não pode fazer cópia. Pode estar no contrato de licença. Né? Então você tem que ler o contrato de licença. É gratuito para quê? Né? Para qual finalidade? Né? Então, não exige pagamento de licença. Exemplo que eu falei aí, o Skype é um programa que não exige pagamento de licença. O próprio programa da Adobe, chamado de Adobe Reader, o Adobe Reader é um leitor de PDF, né? Um leitor de PDF gratuito. PDF, Adobe Reader é leitor de PDF. Tudo bem? Então, para você ver, Adobe Photoshop, a empresa Adobe disponibilizando o Photoshop exigindo pagamento de licença de uso.
Adobe Reader, a própria Adobe disponibilizando um programa sem licença de uso, ou sem pagamento de licença de uso, ou seja, gratuito. Então, é uma empresa que disponibiliza pago ou gratuito, né? Espécie de marketing também. Não existe pagamento de licença. E o shareware é aquele que é distribuído, olha aí, é distribuído de forma gratuita. Olha aí, o shareware é distribuído de forma gratuita por período de tempo. Então, ele vai ter uma janela de tempo para usar de forma gratuita ou com funções limitadas. Veja bem, olha o conceito de shareware. É um programa distribuído de forma gratuita com funções limitadas ou por um certo período de tempo. Tudo bem? Esse é o shareware. O shareware, ele tem essa característica. Ele é gratuito, mas não gratuito para o resto da vida. Ou por período de tempo, ou com funções limitadas. Tá? Veja bem, o shareware é isso. É uma espécie de distribuição gratuita, amostra grátis. É uma amostra grátis. Naturalmente vai ser usado na espécie do marketing, que é para mostrar se o produto é bom. Se você gostar, aí você tem que pagar. Né? Gostou? Gostou? Paga. Beleza? Uma amostra grátis. É igual perfume. Perfume, já viram a amostra grátis de perfume? Você usa a amostra grátis para quê? Para ver se o perfume é bom. Se for bom, você vai lá e compra o perfume. Tem gente que não compra, só usa a amostra grátis. Eu já usei muito a amostra grátis. Inclusive, já me salvou muitas vezes. A amostra grátis me salvou muitas vezes. É massa demais lembrar disso. E a amostra grátis, eu pegava a amostra grátis na vizinha, aí acabava a amostra grátis, ia lá de novo, pegava a amostra grátis de novo. Vamos lá. Avon, né? Avon e Natura, Boticário, sei lá. Mas vamos lá. Veja. Quando eu falo que o shareware é uma amostra grátis, é distribuído de forma gratuita ou com funções limitadas, quando é gratuito, com período de tempo limitado, a gente chama de trial ou trial. E quando eu tenho com funções limitadas, eu vou chamar de demo. Então veja, presta atenção. Quando o programa é distribuído de forma gratuita por um período de tempo, 30 dias, 60 dias, 90 dias, enfim, e quando expira esse prazo, ele fica querendo que você compre a versão integral, ele é chamado de trial. Trial é por período de tempo limitado. Tudo bem? É a versão trial ou a versão trial daquele programa. Tudo bem? Beleza? E é até chato. Já viram antivírus? Antivírus trial, já viram? O antivírus na versão trial. Você instala o antivírus, né? Aí fala, porra, antivírus gratuito. Ou então você compra o computador e já vem com antivírus gratuito. Depois de 30, 50 dias, ele começa a te avisar que expirou o prazo gratuito de uso. Né? O shareware do tipo trial. E aí, o massa é que o antivírus fica te ameaçando, né? Ele fica fazendo ameaça. Ó, o seu computador está em perigo, renove a assinatura, está em perigo, fica te ameaçando porque está falando assim, ó, eu não estou fazendo nada, vai entrar um monte de vírus aqui no teu computador. Ele fica te ameaçando. Essa é a versão trial. Tem a versão trial, por exemplo, do Office. Você instala o Office e aí você usa lá por 30 dias para testar. E isso é a versão trial, 30 dias. Passou os 30 dias, você tem que pagar para continuar. Bota aí na tela. E aí nós temos a outra versão, que é a versão demo. Já ouviram falar no demo? Já viram o demo? Já viram o demo aí, todo mundo? Você já viu o demo? Aí você fala, Deus me livre, professor. Não, demo de demonstração. O demo, ele é usado por prazo indeterminado, pode ser usado quantos anos você quiser, só que ele não é o programa todo. Ele é o programa com funções limitadas. O demo é limitado mesmo, o demo é limitado. Versões limitadas. Tudo bem? Então, o demo seria aquele programinha que você tem só uma parte dele, não tem tudo. Então, você pega, por exemplo, o Word. Aí, o Word demo só teria negrita, itálico e sublinhado.
Não teria como colocar coluna, não teria como colocar efeitos. É um programa limitado. Eu lembro muito isso aqui de joguinho, né? Os joguinhos da internet. Já viram os joguinhos da internet? Vamos lá. Se você tem um joguinho na internet, aí você joga a primeira fase dele, tá, beleza. Segunda fase, beleza, viciei. Terceira fase, mais viciado. Quando eu vou pra quarta, ó, esse joguinho é um jogo demo. Ou seja, ele é só um demonstrativo do jogo. Se você gostou, adquira o jogo integral. Então o demo ele você pode usar por quanto tempo quiser, mas ele é limitado, ele não tem todas as funções. Uma vez eu baixei um programinha para converter PDF em Word. Aí quando eu mandei converter o PDF de 20 páginas, quando eu mandei converter um PDF de 100 páginas, ele não, de 100 páginas nessa versão demo não vai, só na versão integral. Entenderam a lógica? Então bota aí na tela. Então a gente já sabe agora a diferença entre shareware do tipo trial e do tipo demo. É diferente, porém os dois são shareware, são amostras grátis do programa, tudo bem? Veja, presta atenção. O software proprietário, ele não é sempre pago, é isso que eu estou falando, ele não é sempre pago. Tem gratuito, tem amostra grátis. E agora a gente vai falar de software livre. O software livre ele é diferente, o nome já deixa claro, livre. Olha para cá. Só que você tem que tirar algumas noções básicas da sua cabeça. Algumas noções que já entraram na sua cabeça tem que sair nesse momento, se não for de acordo com o que eu vou falar. Software livre nem é sempre gratuito e nem é sempre pago. Existe software livre gratuito e existe software livre pago. Igual o proprietário, existe gratuito e existe pago também. Software livre não quer dizer que todo software gratuito, todo software livre é gratuito, tá? Você pode encontrar softwares gratuitos que não são livres, como eu já mostrei ali para vocês. O Skype é gratuito, mas não é livre. Tudo bem? Então nem todo software gratuito é livre e nem todo software livre também é gratuito. Tem muitos softwares livres gratuitos, muitos, mas tem pagos também. Então tira essa noção da tua cabeça de que software livre é aquele que é gratuito. Não. Existem softwares gratuitos, mas existem softwares pagos também. Beleza? Outra coisa na sua mente. Software livre, professor. Um professor me falou que é o software que é aberto. Veja, software livre é aberto. Nós vamos entender o que é aberto daqui a pouco. Mas nem todo software aberto é livre. Todo software livre é aberto, tem o código-fonte aberto. Mas nem todo software de código aberto é livre. Tudo bem? Vocês vão entender o porquê daqui a pouco também. Então, tirou essas ideias da cabeça? Então, quando alguém te perguntar o que é um software livre, você tem que ter na sua mente o seguinte, bota aí na tela. De acordo com a FSF, que quer dizer Free Software Foundation, de acordo com a FSF, Free Software Foundation, um software livre é aquele que o seu autor, o seu dono ou seu criador garante para o usuário 4 liberdades. Certo? Tudo bem? Então veja, de acordo com a FSF, de acordo com a Free Software Foundation, um software livre é aquele que garante 4 liberdades para o usuário. E aí a gente tem as liberdades. Primeira liberdade é executar o programa. Segunda liberdade, estudar. Terceira liberdade, modificar. E quarta liberdade, distribuir. Então, a FSF ela é uma fundação, é a fundação do software livre, a FSF, ela que fundou essa ideia de software livre no mundo inteiro. E a FSF tinha a seguinte filosofia. A filosofia da FSF é: você criou o programa. Você tem todos os méritos da criação do programa. Você é um nerd de sucesso. Porém, compartilhe essa ideia com outras pessoas. Compartilhe o código do programa
com outras pessoas. Que essas outras pessoas vão poder estudar como você desenvolveu esse software e vai poder desenvolver um software igualmente você fez. Então a ideia da FSF é que as pessoas compartilhem o conhecimento tecnológico com outras pessoas. E aí o mundo vai ficar um mundo mais tecnológico, o mundo dos nerds. Então para a FSF, se você desenvolve o programa, você tem todos os méritos. Mas que você distribua, deixe as pessoas aprenderem também como foi desenvolvido o programa. Essa é a ideia central da FSF, por isso que ela criou essa ideia do software livre, de que o software livre tem que dar a liberdade para o usuário que adquiri-lo, 4 liberdades. Executar, estudar, modificar e distribuir. Vamos falar dessas liberdades. Bota aí na tela. Falando das liberdades, nós temos que ter a seguinte ideia, de que a liberdade de executar quer dizer a liberdade que o usuário tem de usar o programa para qualquer propósito. Seja propósito pessoal, seja propósito comercial, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, se na prova fala que é vedado o uso de software livre, é vedado o uso de software livre em empresas, falso. Tudo bem? É vedado o uso de software livres em empresas porque tem fins lucrativos, falso. Usar para qualquer propósito. Governo, pessoa física, pessoa jurídica, para qualquer propósito. Tudo bem? Estudar como o programa funciona. Para estudar como o programa funciona, não é saber o que é negrito, itálico e sublinhado. É estudar como ele foi desenvolvido. É aqui que, para estudar, eu tenho que ter acesso ao código-fonte, que é a escrita do programa. O programador, quando ele vai desenvolver um código-fonte. E aí, para você estudar como esse programa foi desenvolvido, você tem que estudar o código-fonte. E aí você pode modificar, aperfeiçoar o programa ou ajustar ele de acordo com as necessidades da empresa. Então você pode modificar o programa, adaptar ele para suas necessidades. E distribuir esse programa, ou seja, você pode distribuir para quem você quiser, fazer cópias, instalações na casa de quem você quiser. Então, se você tem um software livre, você pode fazer cópia. Pode modificar, distribuir essas cópias com modificações, sem modificações, tudo bem? E assim por diante. Dentro dessas liberdades, é importante a gente dar algumas observações importantes. Veja. Quando eu falo executar para qualquer propósito, quer dizer executar para qualquer finalidade. Tudo bem? E quando eu falo disso, alguns alunos falam assim, professor, mas usar o programa é uma liberdade também do software proprietário. Porque, vamos lá, professor, se eu adquiro a licença do Windows, vou lá e pago 300 e poucos reais pela licença do Windows. Eu posso usar para qualquer propósito, eu posso usar em casa, posso usar no trabalho, posso usar para qualquer finalidade. Aí eu vou virar para você e vou falar, nem sempre. Nem todo software livre te dá a liberdade para usar para qualquer finalidade. Às vezes o software proprietário, o software livre te dá. Todo software livre tem que te dar a liberdade de executar. Se eu falei errado aí, corrija. Mas nem todo software proprietário te dá essa liberdade de executar. Mesmo você pagando, às vezes vem a finalidade já explícita. Vamos ver um exemplo? O Office da Microsoft. Existe a versão Office Student, que é para estudantes, e o Office Professional, que é para empresas. Se você compra a licença do Office Student, você paga menos, porque é para você usar em casa, para universitário, enfim. E já está escrito lá, é vedado o uso em empresas. Entendeu? Então, mesmo você pagando, o software proprietário está dizendo a finalidade do programa. Software livre, não. Software livre você pode usar para qualquer finalidade. Bota aí na tela. Então, essa liberdade de executar, ela está em todo software livre. Mas nem todo software proprietário. Tem que analisar no contrato de licença. Estudar o programa, código-fonte aberto. Tá bom? Modificar, para modificar... Os dois aqui são pré-requisitos que tem o código-fonte aberto. O código-fonte aberto é o código-fonte estar disponível, tá? Às vezes você não entende essa nomenclatura, essa
esse termo técnico, código-fonte aberto, né? Código-fonte aberto, open source. Quer dizer, o código está disponível. Você adquire o programa livre e já vem o código junto. Em algum lugar você consegue pegar o código para estudar e modificar e adaptar esse programa. Isso é código-fonte aberto, o código tem que estar disponível. Então, um pré-requisito para estudar e modificar o código ser aberto. Tudo bem? Então, todo software livre tem código aberto. Beleza? E a última liberdade aqui, distribuir. Essa distribuição pode ser gratuita e essa distribuição ainda pode ser paga. Então, na prova, se falar assim, todo software livre é gratuito. Não, pode ter software livre pago. É vedado a distribuição, é vedado a cópia, a distribuição de softwares livres pagos. Não. Você pode cobrar sim, você pode fazer a cópia e cobrar pela cópia. Você não está cobrando pelo programa, porque o programa não é seu, você não tem o direito autoral dele. Você está cobrando pela cópia, pelo trabalho de colocar no CD e sair distribuindo. Ou pela modificação que você fez, a adaptação que você fez. Então, por exemplo, eu chego em uma empresa e falo, ó, eu sou especialista em Linux. Você quer que eu adapte o Linux às necessidades da sua empresa? Aí o cara, quero. Aí eu vou lá, modifico, adapto e falo, ó, R$500. Então eu cobrei. Cobrei pela modificação, pela distribuição do programa para aquela empresa. Então não é vedado cobrar. Você pode hoje baixar o Linux é um exemplo de software livre, você pode baixar hoje o Linux, fazer modificações nele, adaptar ele às necessidades, colocar em um CD e distribuir, cobrando, ó, R$50, R$60, R$70. Tudo bem? Aí você vai falar, professor, então quer dizer que eu posso vender o Linux? Você não vende o Linux, você vende a cópia do CD. O Linux continua sendo do dono dele, dos direitos autorais. Todo software livre tem direito autoral, tem dono e tem contrato de licença também. O contrato de licença não está só no software proprietário, está no software livre também. E lá diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Tudo bem? Então olha para cá, presta atenção. Vamos dizer que nós estamos aqui numa sala de aula, eu chego com um monte de CD de Linux, um monte. Aí eu falo, ó galera, eu vou vender cada CD aqui para vocês, R$50, faz uma fila aí. Aí você vira para mim e fala, professor, mas o Linux não está gratuito na internet para baixar? Aí eu falo, tá gratuito lá para baixar. Ah, professor, então para que eu vou comprar de você se eu posso baixar gratuito na internet? Aí eu vou falar, ó, o Linux que está lá não é o mesmo que está no CD aqui não, tá? O que está no CD aqui, eu estudei, modifiquei e adaptei ele. Aí você já vai olhar para mim e falar, ele é diferente? Professor? É. Tá vendo? Essa é a ideia do software livre. O estudo, a modificação, o melhoramento, né, é algo que o programador que pegou, modificou e adaptou tem, e aí ele pode cobrar por isso. Essa é a ideia central do software livre. Bota aí na tela. Então, falamos aqui das liberdades de um software livre. Todo software livre me dá a liberdade de executar, estudar, modificar e distribuir, e essas liberdades, elas precisam ser necessariamente simultâneas. Liberdades simultâneas. Beleza? Quando eu falo liberdades simultâneas é porque não pode só ter uma ou duas liberdades, tem que ser todas. Ah, o programa tem o código aberto, que era o que eu estava falando. Tem o código aberto, é software livre? Se tiver a liberdade de executar e distribuir, é. Mas se tiver só o código aberto, não te dá todas as liberdades. Vamos dizer que eu tenho um programa de código aberto, que é open source, mas ele não permite fazer cópia dele. Ele tem o software aberto, é aberto, mas não permite fazer cópia. Se não permite fazer cópia, não é software livre. Então, nem todo software aberto é livre. Todo software livre é aberto? É, porque tem que ter o código aberto, senão não estuda e modifica. Mas nem todo software aberto é livre, porque para ser livre tem que ter as 4 liberdades. Essa é a ideia que vocês têm que ter.